Olá a todos, esta é mais uma aula do componente curricular Meteorologia e Climatologia da Universidade Federal do Sul da Bahia. Meu nome é João Batista e sou professor desse componente. Na aula de hoje, a gente vai ver um pouquinho sobre umidade do ar. Então, a gente vai na questão da umidade do ar. A água ela é um importante elemento na atmosfera terrestre, né? E ela desempenha papéis importantíssimos nos processos naturais. Dando uma relembrada nas outras aulas anteriores, que nós falamos um pouquinho da posição da Terra, né, em relação aos movimentos de translação e rotação, né, a influência do eixo terrestre, né, a incidência de radiação e a variação dessa incidência de radiação ao longo do ano, provocando as estações meteorológicas. Essa radiação, como chega, nós vimos isso, né? E a forma como ela vai chegar e como ela vai ser transformada, principalmente em dois processos, de aumento da temperatura do ar e do solo. O outro processo é o aquecimento, né, para a água. A água, né, ela é um importante distribuidor de calor na atmosfera, por quê? A água, quando está na superfície terrestre, recebe essa radiação, né, ela começa a fazer o processo de evapotranspiração. Como a água tem um calor específico muito grande e ela vai absorver comprimentos de onda, né, da radiação solar e terrestre, ela acaba levando parte dessa energia proveniente da radiação no processo de evapotranspiração e evaporação, né, para as camadas mais acima da atmosfera, transportando água e calor. Por isso que a água ela é um importante distribuidor de calor, né, no próprio ciclo hidrológico da água, distribuindo calor para a atmosfera, levando esse calor das camadas mais próximas da superfície terrestre para as camadas mais superiores à atmosfera terrestre, fazendo esse ciclo de aquecimento das camadas mais acima, num processo de ascendência, né, desse ar no processo de convecção. Então, a umidade do ar ela vai afetar, né, diferentes fatores na agricultura, na pecuária, tá, em questões ambientais. Tá? O excesso de água pode provocar, né, nas questões agrícolas, problemas com fungos, né, e parasitas, né, doenças. Assim como a falta de água também nós teremos para as plantas, principalmente, né, estresse hídrico, né? E o estresse hídrico ele vai ser acompanhado de estresse nutricional, porque a planta acaba absorvendo, né, a radiação, a planta acaba absorvendo nutrientes por osmose, né, junto com a água. Então, a umidade do ar, né, o vapor de água, né, ela tende a ser nulo, né, em regiões desérticas, que corresponde a aproximadamente 4%, né, do volume de ar, né, nas regiões mais quentes e úmidas. Né. E de acordo com a lei de Dalton, né, das pressões parciais, a gente não é pressionado e esmagado pela atmosfera terrestre porque a pressão exerce por todos os lados. Então a soma ela passa a ser igual, né, em todas as direções, tá? Então na umidade do ar, a pressão de vapor, né, nós definimos que a pressão de vapor de água ela é composta pela pressão atmosférica, ela é composta pela pressão de ar seco e a pressão de vapor de água, né? Então, é uma soma entre ar seco e pressão de vapor de água, a pressão atmosférica. As unidades de pressão geralmente utilizadas são, né, ATM, miligramas de mercúrio, bar, pascal, né? Tem hectopascal e quilopascal, tá? Então, na umidade do ar, né, e a pressão de vapor, né, o símbolo que a gente convencionalmente utiliza é o E, né, de pressão, e A, né, da questão de água, tá bom? Então, essa é a pressão parcial de vapor de água, tá?
Então, ela varia do ar totalmente seco até um valor máximo, ou seja, a capacidade máxima que o ar tem de reter água, né, que a gente fala que é a pressão de saturação de vapor, que é IS, né? E pela lei dos gases ideais, né, a gente verifica que aquela expressão, o volume é igual ao número de mols pelo constante dos gases vezes a temperatura dividido pela pressão, né? Então, o volume do ar ele vai se contrair e se expandir, tá certo? De acordo com a temperatura, ou seja, quanto maior a minha temperatura, maior será o meu volume de ar, né? E a pressão também, quanto maior a pressão, menor vai ser meu volume. Então, aqui está dizendo a minha equação nesse momento. Então, a pressão de saturação de vapor d'água, né, ou seja, é a quantidade máxima de água que o ar vai poder conter, se armazenar a uma determinada temperatura do ar. Quanto maior a minha temperatura do ar, maior será a minha pressão de saturação de vapor da água. Tá? Então, quando está muito frio, nós temos uma condensação do ar, porque quando cai a temperatura, o ar vai reter menos água, a capacidade de retenção vai ser menor, e aí acaba tendo uma condensação dessa água, porque o ar não consegue reter água. É o que ocorre quando você está tomando aquele copinho de cerveja, né? Você coloca a cerveja e começa a formar aquela água na lateral. Por quê? O ar ele está quente, em contato com a garrafa de cerveja ou com o copo que está mais gelado, naquela região o ar retém menos água, então essa água não consegue ficar no ar, então ela tem que condensar. Esse é o processo que ocorre também na formação de gelo no congelador também, tá? Por conta dessa diminuição da temperatura, da diminuição da capacidade que se tem de reter água, né, a baixas temperaturas. Então, aqui tem um exemplo, né? Se eu calcular a pressão de saturação de vapor da água para uma massa de ar com temperatura de 15, né? E para outra uma temperatura de 30. Simplesmente, ó, pegar uma temperatura de 15 graus aqui, ó, vai estar aproximadamente numa pressão de vapor da água, né, de 1,8, 1,7, né? Enquanto a 30 graus, a pressão de saturação vai ser aqui em torno de 4,3, 4,4. Ou seja, quanto maior a minha temperatura, maior será a minha capacidade de retenção de água pelo ar. Tá? Então, aqui nós podemos calcular, né, esses dois resultados mais precisos, substituindo 15 aqui e 15 aqui para a primeira temperatura, e 30 aqui e 30 aqui, substituindo para a segunda temperatura. Tá bom? Aqui tem um exemplo, ou seja, quando o ar está seco, né, temos ar seco e água num recipiente hermeticamente fechado. Né? Então, à medida que a gente pega e solta, se nós temos um manômetro, passou um determinado tempo, nós temos um aumento da pressão. Por quê? A água começa a evaporar e aumentar a pressão atmosférica. Por quê? Nós temos a pressão do ar seco mais a pressão, né, do vapor da água. Né? A pressão do vapor da água, então, aumenta a minha pressão. E vai subir aqui até o momento que vai ficar saturado o meu ar. Então, aumentou a pressão. Nesse momento, o ar saturado não vai aumentar mais a minha pressão. O que eu faço nesse momento? Eu vou aquecer o meu ar. Quando eu aqueço o meu ar, eu vou ter um aumento da pressão de saturação do vapor de água. Esse aumento da saturação do vapor de água vai fazer o quê? Um aumento da minha pressão, nesse caso. É o que ocorre com a nossa panela de pressão. Eu aqueço a minha panela de pressão fechado para aumentar a quantidade de ar saturado, a saturação do meu ar. Então, eu aqueço, então a minha pressão lá dentro vai ficar muito maior, né? A pressão maior, tá certo? Então, a água mesmo vai ebulir, né, em uma temperatura maior, cozinhando os alimentos mais rápido.
Então, o déficit de saturação, que é outra relação que nós temos, ou seja, o quanto de água nós precisamos para chegar à saturação do ar. Então, nós temos aqui a pressão de saturação menos a pressão a pressão parcial de vapor da água aqui nesse caso. Então, a diferença desses dois aqui, nós teremos o quanto se tem o quanto a capacidade do ar de reter a água. Né? Tem um exemplo aqui, um exercício, por exemplo, pressão de saturação 20 kPa menos 15 kPa da pressão atual. Qual que é o déficit? 5 kPa. O que isso significa? Que nós temos 5 kPa de pressão atmosférica de vapor da água que pode ser inserido a essa temperatura de ar, sem que ocorra condensação da água em alguma superfície. Então, o déficit de pressão de água, nós podemos trabalhar ele para calcular de forma de umidade relativa, porque o déficit de pressão de água, pressão de vapor, é muito difícil a gente ler isso e entender. Então, para facilitar, nós utilizamos uma expressão mais fácil, que é a nossa umidade relativa. Então, para calcular a umidade relativa, nós trabalhamos inicialmente em umidade absoluta. Então, nós pegamos a equação universal dos gases, PV igual a nRT, né? Então, nós aplicamos nessa equação, ou seja, pressão, aqui substituindo pela pressão do ar, no caso nesse momento, né? A massa molar, né, do volume de água pela massa molar total aqui, né? A massa de água pela massa do ar aqui, nessa relação. Fazemos a substituição, né? Nesse caso nós iremos cortar muita coisa aqui, fazendo que a umidade, né, de saturação, ou seja, a umidade de saturação, a umidade do ar, né, ela vai ser igual a uma constante vezes a minha pressão atual, né, da umidade, dividido pela temperatura. Mesmo assim, eu calculando em umidade, né, absoluta, fica difícil a gente manusear, porque vai ficar em gramas de água por metro cúbico de ar. Então, para facilitar, nós definimos como umidade relativa. O que é a umidade relativa? Eu pego a umidade, a umidade de absoluta, que é a umidade que está contida no ar atual, correto? E faço o quê? Pego a umidade de saturação. Como é que eu calculo a umidade de saturação nesse caso? Nesse caso, é a temperatura, né, de saturação do ar. Qual que é a temperatura que vai ocorrer a saturação desse ar? Então, a gente utiliza a saturação desse ar. Tá? Desculpa, saturação. Nós utilizamos a pressão de saturação. Quando nós dividimos um pelo outro, aqui e pelo S, vai ficar os componentes iguais na definição da equação de umidade relativa, ficando somente a pressão atual de água pela pressão de saturação, ficando muito mais fácil. No exemplo anterior, que nós tínhamos a pressão de 15 kPa, a pressão atual, pela pressão de 20 kPa, que era a pressão de saturação. Dividindo 15 por 20, nós teremos 0,75. Vezes 100, nós temos a umidade relativa de 75%. Tá? Fica muito mais fácil. O que quer dizer que 75% da umidade relativa? Tem uma déficit de 25% ainda para chegar à condensação de água de forma momentânea na superfície. Então, a umidade relativa, né, ela é uma umidade muito mais fácil de ser trabalhada, né, e ela tem uma questão, pela própria Organização Mundial de Saúde, conforto humano, que varia da faixa de 50 a 80, né, umidade relativa muito baixa, nós temos problema com sangramento de nariz, né, fica difícil ter atividades, principalmente locais fechados, então temos grandes problemas, principalmente respiratórios, né? Enquanto o excesso de umidade, você vai ter um problema de conforto térmico, porque nós não conseguimos perder água muito para o ambiente. Se nós temos nosso principal meio de
controle térmico para o ser humano, né, principalmente para os seres vivos, é a perda de água, porque a água ela carrega muita energia. Então, se ela perde energia por transpiração, nós perdemos, e a transpiração é uma forma de você perder excesso de calor. Se você tem muita umidade no ar, você vai acabar não conseguindo transpirar da melhor forma possível. Então, você acaba transpirando muito, fica aquele corpo melado, você não consegue trocar calor. Então, você tem uma questão de conforto térmico ruim, porque você não consegue trocar esse calor. O que é ponto de orvalho? O ponto de orvalho, né, é aquela, quando você fala o orvalho da manhã, quando você vê de noite ou de madrugada, bem de manhãzinha, aquela superfície do carro ou da grama cheia de água, quer dizer o quê? É o momento onde a água vai atingir, né, a temperatura do ar, desculpa, a temperatura do ar, ela atinge a saturação de vapor. Então, ela vai cair na temperatura, tá? Então, a temperatura de saturação cai e vai chegar um momento que o ar não vai conseguir mais reter essa água. Então, ela começa a condensar. É o que ocorre na formação de gelo no congelador e quase que eu expliquei anteriormente do copinho lá de cerveja que você vê, o copinho d'água, aquela superfície molhada na... Então, nós podemos calcular a temperatura de orvalho a partir da pressão de vapor atual, ou seja, pela pressão de vapor atual, quando será que começará a temperatura de resfriamento, ou seja, que em temperatura o ar vai começar a condensar. Então, por essa equação, nós conseguimos calcular essa temperatura. E o ponto de orvalho, né, ou seja, explicando anteriormente, é sempre, ou seja, ela vai passar da fase gasosa para a fase líquida da água, de forma gradual, por conta do resfriamento do ar, o ar não tendo a capacidade de reter mais água, então ela acaba condensando essa água em superfícies. Para medir a umidade, nós temos alguns equipamentos, né? São equipamentos mais antigos, mas nós falamos do psicômetro, né, que envolve dois bulbos, um bulbo seco e um bulbo úmido, para calcular a diferença dessa temperatura. Utilizamos também a variação do psicômetro, ou seja, da temperatura que nós temos no bulbo seco e na temperatura do bulbo úmido, tá? Podemos calcular essa pressão do vapor atual. Felizmente, hoje, nós não utilizamos muito mais a questão do psicômetro. Nós utilizamos mais estações meteorológicas automáticas, tá? Então, essas estações meteorológicas automáticas, elas funcionam com sensores eletrônicos que calculam essa umidade. Outro equipamento antigo, utilizado muito, né, anteriormente, eram os higrômetros e termohigrógrafos. Eles faziam esse monitoramento da umidade relativa e era interessante, eles usavam feixes de cabelo. Né, o cabelo, pela questão da quantidade de umidade absorvida, ele se expandia e retraía, formando um gráfico, nesse caso aqui, da quantidade de umidade relativa do ar. Tá? Lembrando, como a temperatura do dia é menor na parte da manhã, geralmente a umidade relativa é maior pela manhã e ao longo do dia ela cai. Por quê? Porque você tem uma maior temperatura, né? Nos pontos mais quentes. Você tem uma maior temperatura, você tem uma maior capacidade de saturação do vapor da água. Maior temperatura, maior capacidade de saturação, então você tem maior capacidade de retenção. Maior capacidade de retenção, então você vai cair a umidade relativa. Por isso que dias muito quentes você tem problema com umidade por conta da maior capacidade, né, de absorção do ar. Então, você tem maior capacidade de absorção, a umidade relativa cai. Então, por hoje é só, pessoal. Muito obrigado.